Olá, pessoal! Olá, estudantes! Vamos aí dar continuidade à nossa temática de onde vieram as plantas. Essa é a nossa terceira videoaula sobre essa temática, né? Estamos aí na última parte, na parte 3, e vamos seguindo. Bom, nas videoaulas anteriores, nós conversamos aí sobre a evolução durante o tempo geológico de organismos fotossintetizantes, independente desses organismos serem considerados ou não plantas. Vocês já devem saber que com todo o avanço da filogenia, que nem todos os organismos que fazem fotossíntese são considerados plantas, né? Porém, na paleobotânica, por tradição, todos os organismos que fizeram fotossíntese no passado são objetos de estudo da paleobotânica, né? Que é a ciência que estuda aí os fósseis, vamos dizer assim, né? Os restos ou vestígios de plantas, tá? Então, ainda que seja um organismo fotossintetizante, que hoje, com a filogenia, não seja considerado o que nós chamamos de planta, é objeto de estudo da paleobotânica se nós encontramos aí o resto ou vestígio desse organismo, preservados em rocha, em gelo, em sedimentos, enfim. E aí nós vimos que no Éon Arqueano, por exemplo, entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras formas de vida do planeta, e entre essas primeiras formas estavam aí as microalgas procarióticas que nós conhecemos como cianobactérias. Inclusive, nós temos muitas evidências disso aí, né, da existência desses organismos devido à preservação de estromatólitos, né, que são aquelas estruturas biosedimentares construídas pelas cianobactérias que estão aí preservadas no planeta, enfim. Durante o Éon Arqueano e o Proterozoico também surgiram as primeiras microalgas eucarióticas. Eu dei até o exemplo, né, dos acritarcos. E também surgiram os primeiros organismos eucariontes e multicelulares. E dentre esses organismos, nós vimos aí alguns representantes que faziam fotossíntese, como as macroalgas rodófitas, clorófitas e feófitas. Então, reparem, durante o pré-cambriano, né, durante ali o Éon Arqueano e Proterozoico, já tínhamos aí o surgimento e a diversificação dessas formas de vida fotossintetizantes, tá? Claro que ainda não tinham surgido o que vocês consideram hoje como planta, né? Como eu disse para vocês, o que vocês consideram hoje como planta filogeneticamente ainda não tinha surgido no pré-cambriano. Porém, essas outras formas uni- e multicelulares que já faziam fotossíntese já existiam e já estavam se diversificando e se proliferando no pré-cambriano, tá bom? Aqui, inclusive, eu mostro para vocês alguns dados. Por exemplo, aqui, ó, mais de 2.163 ocorrências de macroalgas no Paleoproterozoico, né? E também logo no início do Paleozoico, que nós vamos ver, sendo 931 espécies do Ediacarano. Então, olha aí, tá? Bom, vamos entender aí a filogenia relacionada com o pré-cambriano, né? Com esse passado aí. Então, já no pré-cambriano, né? Nós já começamos a encontrar os organismos presentes nesses domínios aí. Hoje vocês sabem, né, que os seres vivos são organizados aí em 3 domínios, né? No eubactéria, no arqueobactéria e nos eucarióticos. Então, tá aqui, ó.
Entre as eubactérias estão as cianobactérias, entre as arqueobactérias, micro-organismos termófilos que viveram, né, naquelas condições da Terra primitiva, da Terra muito quente no passado, há milhões de anos atrás. E temos o domínio dos eucariontes, que são todos esses organismos uni- e multicelulares, né, que formam aí os diversos seres vivos, fotossintetizantes ou não. Então, tá aqui, ó. Isso aqui, essa divisão desses domínios, já começa a acontecer no pré-cambriano. Aqui, coloquei mais uma vez essa mesma árvore filogenética, só que com mais ramos, né? E para mostrar para vocês que as árqueas, né, estão mais relacionadas aos eucários do que as próprias bactérias aqui. Então, vamos lá. Ainda no pré-cambriano, pessoal, aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Bom, todo mundo aqui, pelo menos os biólogos, né, os que estão fazendo biologia, já deve ter ouvido falar na chamada teoria da endossimbiose, né? O que foi essa teoria da endossimbiose? Foi uma teoria que diz, né, até hoje, que organismos eucariontes começaram a englobar organismos procariontes mais simples e começaram a viver em simbiose. Então, esses organismos começaram a viver juntos em simbiose. Por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos teriam sido organismos procariontes que foram englobados por organismos eucariontes. Isso tudo tem uma história, né? Uma história evolutiva, né? Uma história filogenética, uma história no tempo geológico, vamos dizer assim. Então, acredita-se aí, ó, que um organismo eucarionte, tá, teria englobado aqui, ó, um organismo procarionte, e dependendo do tipo de organismo procarionte que ele tenha englobado, né, teríamos aqui o surgimento, né, desses grupos aqui, ó, das algas vermelhas, das glaucófitas e das algas verdes e das embriófitas. Nós vamos ver mais à frente, olha aqui. E aí, o que foi acontecendo? Os milhões de anos foram passando e uma segunda endossimbiose teria ocorrido. Então, um outro organismo eucarionte teria englobado esse anterior aqui, que por sua vez já tinha englobado um outro organismo procarionte. Então, repare, esse englobamento teria acontecido 2 vezes. E aí, a partir desse segundo englobamento, né, vários outros grupos foram surgindo, como, por exemplo, o dos cromo-alveolados, tá? No caso aqui, dessa outra situação, olha só. Esse organismo unicelular eucarionte, que já havia englobado também um organismo procarionte fotossintetizante aqui, ele foi englobado novamente por um outro eucarionte, olha aqui. E aí, 2 grupos teriam sido formados, dos escavados e das risárias, tá bom? Então, olha aqui, ó. Essa teoria da endossimbiose ela é extremamente importante, pessoal, para que nós possamos entender a diversificação dos diversos grupos atualmente, tá? E aqui, ó, uma árvore filogenética mostrando isso aqui. Então, olha aqui, ó, os escavados aqui, né? A risária ou cercozoa aqui, o grupo dos arqueplastidas das plantas aqui, os cromoviolados e os unicontes, tá? Agora, o que eu acho muito interessante, eu vou até voltar no slide anterior, é que, por exemplo, os dinoflagelados, né, estão nesse grupo aqui de cromoviolados, ou seja, o dinoflagelado ele tem essa endossimbiose dupla aí, né? Interessante. Bom, mas vamos seguindo aqui. Então aqui, novamente, a árvore filogenética que eu mostrei para vocês com esses grupos
principais aqui, né? Os escavados, rizália, arqueplastida, cromoviolados e unicontes, tá? O que vocês conhecem hoje aí como plantas, né? Está aqui nesse grupo que nós chamamos de arqueplastida. Então, reparem, né, que esses grupos foram sendo formados ao longo do tempo geológico numa história que vem desde lá do Arqueano, né? E que vem aí de mãos dadas com essa questão da endossimbiose. Então, tá aqui o grupo dos arqueplastidas, tá? Onde estão o que você conhece aí como plantas, né? Agora, reparem que, como eu disse para vocês, vários organismos fazem fotossíntese, porém, não são considerados plantas, não são plantas. Nem todos os organismos que fazem fotossíntese são plantas. Então, por exemplo, os próprios dinoflagelados, né? Que eu falei para vocês, as euglenas, olha aqui, as euglenas. As euglenas, que todo mundo conhece que faz fotossíntese, não está no grupo arqueplastida, está no grupo dos escavados, né? Os dinoflagelados também, ó, fazem fotossíntese e estão aqui no grupo dos cromo-oviolados, né? Não estão no grupo dos arqueplastidas. E vocês explicam isso pela teoria da endossimbiose, que teria acontecido 2 vezes, certo? Vamos seguindo. Bom, então nós saímos, né? Saímos do pré-cambriano, saímos do arqueano e do proterozoico, deixamos tudo isso lá para trás e vamos agora entrar no Eofanerozoico, que compreende os 542 milhões de anos atrás até o atual. Na verdade, nós até já conversamos sobre o Fanerozoico e sobre o início dele na videoaula anterior. Hoje nós vamos dar continuidade. Então, saímos de lá de trás do pré-cambriano, entramos no Fanerozoico e vamos vamos continuar a Era Paleozoica, porque nós já começamos a Era Paleozoica na videoaula anterior. Porém, hoje eu estou fazendo uma espécie de revisão inicial, que eu acho importante para nós fecharmos aí com chave de ouro a nossa última videoaula com a temática de onde vieram as plantas. Então, na videoaula passada, nós entramos na Era Paleozoica e conversamos aí sobre o Cambriano, sobre o Ordoviciano e sobre o Siluriano. Eu até ensinei para vocês aquele macete do cosseno, né? Para memorizar aí o Cambriano, o Ordoviciano e o Siluriano como cosseno, né? C de Cambriano, O de Ordoviciano e S de Siluriano, né? São os 3 primeiros períodos da Era Paleozoica que está dentro do Éon Fanerozoico, certo? Nós vimos aqui que nesse cosseno aí, as macroalgas continuaram se diversificando, assim como as microalgas também. E nesse cosseno aí, no Cambriano, Ordoviciano e Siluriano, as primeiras plantas começaram a sair, né, vamos dizer assim, os primeiros organismos fotossintetizantes aí começaram a sair do ambiente aquático e começaram a ocupar o ambiente terrestre. Aqui, né, entre o Cambriano, Ordoviciano e o Siluriano, as primeiras embriófitas, né, surgem, ou seja, aquelas plantas com embrião, né, começam a surgir. Ou seja, aquilo que vocês consideram como planta filogeneticamente começa a aparecer, começa a surgir, começa a ocupar o ambiente terrestre aqui no cosseno, entre o Cambriano e o Siluriano. Vamos lá. Então, indo novamente fazer um passeio no Cambriano, que vai de 542 milhões de anos atrás a 488, né? Eu mostro para vocês aqui o mar do Cambriano e mostro para vocês o quê? A diversidade de macroalgas, né? Tá aqui, clorófitas, rodófitas, feófitas, né? E vamos esquecer um pouquinho os bichos,
porque aqui nós estamos focados nas plantas, na evolução dos organismos fotossintetizantes, tá? Vamos dizer assim. E aí eu mostrei também para vocês que existe aí um artigo chinês que começa a dizer que existem evidências de que as primeiras plantas, ou seja, as primeiras embriófitas, ou seja, aqueles primeiros organismos fotossintetizantes que vocês consideram como planta, teriam começado a ocupar o ambiente terrestre já no Cambriano, né? Ali mais ou menos no final do Cambriano, se eu não me engano, porque eles encontram estruturas parecidas com essas plantas avasculares, né? Em depósitos dessa idade aí. Então, tá aqui, tá? Aqui algumas imagens, vocês podem procurar o artigo, ok? Porém, se vocês olharem em livros, né? Em referências bibliográficas por aí, né? Nos livros de paleobotânica, vocês vão encontrar mais a afirmação de que essas primeiras embriófitas, essas primeiras plantas que começaram a ocupar o ambiente terrestre, essas primeiras plantas avasculares, sem vasos condutores, né? Vocês vão encontrar mais registros, né, e afirmações de que elas teriam surgido e teriam começado a ocupar o ambiente terrestre no Ordoviciano e não no Cambriano, como aquele artigo que eu mostrei agora para vocês afirmou, tá? Então, no geral aí, né, se vocês fizerem uma prova por aí, vocês falem direitinho, expliquem, falem sobre o artigo, citam o artigo, mas fala que nas referências em geral, o mais aceito aí, ainda está sendo o Ordoviciano, como o período em que as primeiras plantas continentais, as primeiras plantas avasculares, as embriófitas, começaram a ocupar o ambiente terrestre, tá? Bom, essas primeiras plantas avasculares, como vocês sabem, são os parentes do que vocês conhecem hoje aí como briófitas, né? E aqui eu coloco para vocês uma árvore filogenética, tá? Mostrando para vocês, né, as sinapomorfias aqui das primeiras embriófitas, dessas primeiras plantas que começaram a ocupar o ambiente terrestre, né? Então, elas teriam anterídeos e arquegônios, esporos com parede contendo esporopolenina e embrião multicelular. É muito importante que vocês saibam também que as primeiras evidências dessas plantas no final do Cambriano e no Ordoviciano, tá? São dadas, essas evidências são dadas não só pelo fóssil da planta em si assim, do corpo da planta, né? Mas sim por esporos produzidos por essas plantas durante os milhões de anos e que ficaram preservados, tá? Então, tá aqui, ó. Isso aqui que vocês consideram como plantas atualmente filogeneticamente, né? As embriófitas, né? E as sinapomorfias dessas embriófitas aqui são essas, né? Estão aqui, tá? E como eu disse para vocês, essas primeiras plantas avasculares são parentes aí do que vocês consideram hoje aí como briófitas, tá? Bom, chegamos no Siluriano e começam a surgir as primeiras plantas vasculares, mas sem sementes, ok? No Siluriano. Então, aqui coloco para vocês um fóssil muito clássico, que é o da Cooksonia, tá ok? Aqui um artigo, né, de Cooksonia encontrado aqui no Brasil, enfim. E, novamente, a nossa árvore filogenética, para que vocês fixem, para que vocês entendam, né, a filogenia junto com a paleontologia. E agora, como eu disse, partimos para as plantas vasculares. Quais são as sinapomorfias, né, as características que definem as plantas vasculares? Esporófito dominante, esporófito ramificado com múltiplos esporângios, presença de xilema e floema verdadeiros e lignina verdadeira.
nós vamos conversar sobre tudo isso em outras videoaulas, tá? Não na de hoje, em que nós estamos fechando aí a temática de onde vieram as plantas. Então, essas são as sinapomorfias que definem as plantas vasculares, né? Que começaram a aparecer, a surgir no registro fossilífero no Siluriano. No Siluriano. Bota aí na cachola de vocês. Vamos lá. Bom, então vamos sair do Cosseno? Vamos sair do Cosseno, né, do Cambriano, do Ordoviciano e do Siluriano, que nós tivemos pela milésima vez aqui, eu vou repetir para vocês memorizarem. Tivemos a diversificação das microalgas, das macroalgas, o surgimento das primeiras embriófitas, né, o início da ocupação do ambiente terrestre pelas primeiras plantas avasculares, né? Pelos primeiros organismos que vocês aí hoje, filogeneticamente, consideram plantas, tá certo? Então, vamos sair aí do Cosseno. E vamos continuar no Fanerozoico, né, na Era Paleozoica, mas vamos falar desses 3 últimos períodos agora do Paleozoico. Vamos falar do Devoniano, do Carbonífero e do Permiano. Aí você vai falar assim, agora como é que eu vou gravar, né? O Cosseno eu consegui memorizar. E esses outros? Você vai também, ó. Depois do Cosseno vem o Devoniano. Pronto, você não vai mais esquecer. Tudo começa com D, ó. Depois do Cosseno vem o Devoniano. Então, depois do Cosseno, Devoniano, ó. De depois, Devoniano, né? E aí você se esforça para gravar o Carbonífero e depois o Permiano, que permeia ali, ó, entre o Paleozoico e o Mesozoico, que vocês vão ver mais à frente. O Permiano permeia entre o Paleozoico e o Mesozoico. Então, gente, facinho de memorizar, tá? Então, vamos agora falar do Devoniano, tá? Então, temos aqui uma tabelinha do tempo geológico, uma setona aqui mostrando pra gente o Devoniano, né? Que vem aí da palavra do inglês Devon, né? Que é um condado do sudoeste da Inglaterra, onde foram encontradas as primeiras rochas com os fósseis que caracterizam esse período, né? Essas rochas eram folheiros vermelhos, né? Foi definido aí no século XIX por esses autores aqui, tá certo? Então, tá aqui, tá? O Devoniano, ele vai de 416 a 359 milhões de anos atrás, né? E todo mundo aqui vai dizer para mim que é a idade dos peixes. Esquece isso, porque nós estamos falando aqui de paleobotânica, né? Então, vamos esquecer isso. Vamos pensar como o Devoniano é caracterizado com relação à paleobotânica, às plantas, tá? Então, novamente, no Devoniano, né, nós vamos ainda falar muito dessas plantas vasculares, né, que tem essas sinapomorfias que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Essas plantas elas vão se diversificar mais ainda, né? E continuam se diversificando até hoje, essas plantas vasculares, e elas vão tomando o lugar das plantas avasculares, tá? Então, vamos lá. Esse slide aqui, essa árvore filogenética aqui, tá ótimo. Tá super didática para vocês. Então, reparem aqui que nós temos, né, as plantas avasculares, aquelas que vocês conhecem como briófitas que estão aqui, e temos as traqueófitas aqui, que são as plantas vasculares, né? As plantas vasculares que estamos tratando aqui agora no Devoniano, que é um período em que elas vão se diversificar bastante, tá? Na verdade, essa linha aqui azul deveria vir até um pouquinho mais para cá, tá? Mas enfim, aqui estão as traqueófitas. E aí vamos falar um pouquinho dos fósseis, né, das plantas traqueófitas que viveram há milhões de anos atrás, né, que viveram ali no Devoniano e que atualmente nem existem mais. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesse A, tá vendo? Que corresponde à Rhiniopsida. Vamos ver aqui essas ríneas. Então, aqui uma imagem, né, uma reconstrução, né, reconstrução, como vocês queiram, de uma rínia.
tá aqui. E aqui eu mostro para vocês, olha só que legal, um depósito aí, né, de fósseis, vamos dizer assim, de plantas na Escócia. Olha aí, ó, The Hinnie Shirt Beds. Olha aqui, gente. Esse depósito aí é cheio de planta fóssil. Mas tem muita planta fóssil. E a Hinnie, ela se destaca aí. Esse grupo, ele é muito destacado. E data aí do Devoniano, tá? Elas estão preservadas aí em sílica. Olha, gente, quem tiver interesse, procura estudar aí sobre essas camadas, né? Sobre Hinnie Shirt Bed, que vocês vão ver que tem plantas maravilhosas preservadas aí, tá certo? Do grupo, principalmente das Hinnies, tá? E aqui mostro para vocês, né, uma sequência aí do desenvolvimento das plantas durante esse período, né? Segundo esse depósito aí, tá? Então, vamos lá. Bom, a outra plantinha fóssil aqui que eu quero mostrar para vocês é a Glauophyton. Vamos lá. Aqui uma reconstituição, tá? De a Glauophyton para vocês, tá? E a outra aqui que eu quero mostrar para vocês é a C, que é Zosterophyllum. Vamos lá. Aqui está Zosterophyllum, tá? A reconstituição para vocês, tá vendo? Zosterophyllum aqui. Agora, Zosterophyllum é interessante. Por quê? Porque é grupo irmão das licófitas, que vocês conhecem hoje. Quem são as licófitas, pessoal? Né? Elas existem até hoje. São os licopódios e as selaginelas. Então, os licopódios e as selaginelas são irmãos olha aqui, da Zosterophyllum, tá? Então, aqui para vocês. Bom, um fóssil que é muito comum de licófita e que não existe hoje, né? E que é parente dessas licófitas que existem até hoje, é o Lepidodendron, é um fóssil muito comum, né? O pessoal até costuma dizer que tem essas estruturinhas aqui que parecem até um losango, né? Enfim. Então, voltamos. E vamos falar aqui também dessa D. A D, olha aqui, está entre o grupo dos Zosterophyllum e das licófitas e das monilófitas. A D, olha aqui, é o Psilophyton. Vamos ver lá o Psilophyton. Olha que bonitinho o Psilophyton, né? Por favor, não confundir com Psiloton. Não confundir Psilophyton com Psiloton, que existe até hoje, é da família Psolataceae, tá? Então, olha aqui o Psiloton, não confundir, ok? Então, vamos seguir aí. Bom, depois, né, de todo um processo de mutação, seleção natural, que vocês sabem que ocorreram durante o tempo geológico, durante o Devoniano aí, surgem as monilófitas, né? Surgem o grupo surgem as plantas que representam o grupo das monilófitas, tá? Então, hoje vocês conhecem aí a renda portuguesa, a avenca, o chifre de veado, a samambaia americana, né? Tô falando com esses nomes porque fica mais fácil. Muita gente não sabe o nome das espécies e falando o nome popular fica mais fácil para entender. Bom, as monilófitas, como eu já mostrei para vocês, é esse grupo aqui, tá vendo? Então, nós vimos lá as Rhiniopsidas, o Aglaophyton, os Zosterophyllum, que é grupo irmão de licófita, vimos o Psilophyton e agora mostrei para vocês as monilófitas que existem até hoje, ok? Bom, e aqui, novamente, né, eu mostro de novo a árvore filogenética. Vamos esquecer agora tudo que nós vimos anteriormente, né? Tudo que nós vimos em termos de embriófitas
anterior, ou seja, vamos esquecer as briófitas, vamos esquecer as primeiras plantas vasculares do Siluriano, né? E do Devoniano, e vamos começar a falar das lignófitas, tá certo? Vamos lá. Vamos começar agora a pensar nas progimnospermas e nas pteridospermas. Você aí que está do outro lado deve estar pensando assim, ai, que nome complexo, progimnosperma e pteridosperma, que nomes feios, complexos. Não pensem assim, tá? Super fácil. O pessoal fala, ah, não, paleobotânica é difícil por causa daqueles nomes. Não, não é difícil, tem nada disso. Vocês que ficam complicando aí as coisas, tá? Vamos facilitar aqui. Quando a gente olha para uma coisa e começa já a dizer que está difícil, né? Acabou. Aí não aprende realmente. Então, vamos tirar esse terror. Progimnosperma. Gimnosperma, você que é da biologia sabe, né? São aquelas plantas que já têm semente, né? Gimnosperma, gímeno, né, de nu, esperma de semente, então são aquelas plantas que já têm semente, mas elas são nuas, ou seja, elas não são cobertas por um fruto, né? Vocês já aprenderam isso lá no ensino médio. Então, se gimnosperma é isso, o que seria a progimnosperma? Progimnosperma é o que vem antes das gimnospermas, ou seja, aquelas plantas que são parecidinhas, mas ainda não são as gimnospermas. E aí você vai dizer, ah, mas mesmo assim, progimnosperma, eu vou lembrar que vem antes de gimnosperma. Então, você substitui o pró por pré, que aí você vai imaginar, bom, pré vem antes, é pré alguma coisa, que nem pré-história, é uma coisa que vem antes. Então, aí você pensa em pré tem tudo a ver com pró, então progimnosperma. Então, são aquelas plantas, né, que surgiram antes das gimnospermas, progimnospermas, tá? São plantas que têm lá um tronco, têm uma estrutura anatômica muito parecida com as gimnospermas, porém, elas ainda não possuem sementes. Por isso são progimnospermas, porque elas não possuem ainda a semente. Progimnosperma, né? Esperma de semente. Então, progimnosperma vem antes de semente, não tem semente. E aí vocês não vão mais esquecer isso, eu tenho certeza, tá? E depois das progimnospermas, começam a surgir aí as pteridospermas. Olha só, pteridospermas. Você, ai, meu Deus, que nome difícil, pteridosperma. Não tem nada de difícil aí. Pteri, vocês vão lembrar das pteridófitas, daquelas folhas das pteridófitas super bonitas, das samambaias da casa da sua avó, que tem aquelas folhas, né? Aquelas frondes, vamos falar assim, frondes super bonitas, né? Então, você vai lembrar disso, de pteri. Bom, então deve ter essas folhas, essas frondes aí, certo? E esperma de semente. Então, pteridospermas são plantas que vão ter semente, e vão ter as frondes, as folhas lá parecidas com as das samambaias da sua avó. Querido, não tem mistério. Agora você com certeza não vai mais confundir progimnosperma com pteridosperma, né? E você aqui, que é meu aluno, já sabe que essas plantas surgiram quando aí, ó, no Devoniano. Estamos no Devoniano, no depois do Coceno. Estamos no Devoniano depois do Coceno, meus queridos. Olha aí a progimnosperma, tá? A progimnosperma, pró vai lembrar de pré, então é antes das gimnospermas, certo? Não tem, presta atenção, não tem semente, não é gimnosperma ainda, não tem semente, tá certo? Tá ali, progimnosperma. Uma progimnosperma que todo mundo conhece aí, né? Que tá super famosa aí, fazendo sucesso, né? É a Archaeopteris. Todo mundo conhece a Archaeopteris, né? Não existe mais, mas todo mundo conhece a Archaeopteris. É uma progimnosperma, né? Ela não é uma gimnosperma, é uma pré-gimnosperma. Ela não possui
semente ainda, tá? Mas todo mundo aí já ouviu falar Archaeopteris. É essa plantinha aí, tá aí. Tá vendo? Mais imagem, olha aqui, ó, datando do Devoniano para vocês. Olha aí, algumas porções aí de ramos, né? De Archaeopteris para vocês aí também, tá ok? Outra planta que o pessoal conhece, não é tão glamurosa, não é tão famosa, não é tão tchutchuca como a anterior, né? É a Neurophyton. Também é uma progimnosperma, tá? E essa aqui arrasa, né? Não é tão não é tão famosa, mas arrasa, né? A Vatiesa, né? O Vatiesa, enfim, é uma progimnosperma também, tá aí, pessoal. Tá aí nos registros, tá? Lindíssima, glamurosa, tá ok? Bom, ainda no Devoniano, então repare, no Devoniano teve uma diversificação grande das plantas vasculares com semente. As plantas vasculares com semente, desculpa, gente, ainda no Devoniano, tá? Tivemos uma diversificação das plantas vasculares sem sementes e também das plantas vasculares com sementes. Tá? O Devoniano, depois do Coceno, arrasou, né? Ou seja, muita diversificação de plantas vasculares, de traqueófitas, né? Sem sementes e também as com sementes. Né? As com sementes aí começaram a aparecer e a se diversificar. E aí depois nós vamos ver que essas plantas vasculares e com sementes começaram a substituir, começaram a dominar mais o planeta, né? E começaram a pegar os nichos, né? Começaram aí a substituir as plantas vasculares sem sementes, né? A semente foi uma revolução para a evolução, né? Para a dispersão da planta, tá? A semente foi um impacto muito grande, né? A semente ajudou muito na conquista do ambiente terrestre. Vocês pensem, a semente sendo levada pelo vento, sendo depositada numa outra área, ocupando, né, novos horizontes, novos lugares. A semente sendo carreada por animais, pela água, né? Isso aí facilitou muito a dispersão das plantas e a ocupação do ambiente terrestre. E foram realmente vencendo e ocupando o lugar das plantas vasculares sem semente. Isso tudo aí durante o Devoniano. Então, no Devoniano surge a semente, essa primeira semente nua, né? Essa primeira semente nua das pteridospermas, vou repetir aqui, né? Então, semente nua aqui, ó, bonitinho, tá? E que nós vamos ver que mais à frente, né, quando surgem as angiospermas, essa semente vai deixar de ser nua e vai ter um fruto protegendo, nós vamos ver mais à frente. Olha aqui, ó, nessa imagem, né? Essa aqui seria a semente das gímenos, né? E essa daqui da ângio. Então, repare que na angiosperma, essa semente vai ter um tegumento mais espesso, né? Mas, enfim, e vai ter aqui também um ovário que vai se transformar num fruto e que protege essa semente. Isso também foi um ganho evolutivo muito grande, tá? Mas vamos lá. Então, continuando no Devoniano, com o surgimento das primeiras plantas com sementes, né? Vamos dizer assim que as primeiras gímenos surgem, né? As pteridospermatófitas, as pteridospermas, né? Surgem aí e, enfim, tá aqui, ó, uma muito conhecida aí, a Euquíncia, né? Que é uma pteridospermatófita, né? Uma pteridosperma, né? Encontrada no Devoniano norte-americano e europeu, tá aqui. Tá? E outra que é muito famosa, gente, que é glamurosa que nem a Archaeopteris, é a Glossopteris, ó. Glosso, de língua, né?
Glossopteris, de língua. Então, folha em forma de língua. Pteris ali de folha. Então, folha em forma de língua. Olha aqui, parece uma língua mesmo, né? Então, as glossopteris são pteridospermas. Aí vocês vão falar assim, ai, Sara, nossa, como é que eu vou memorizar isso, né? Que Archaeopteris é progimnosperma e Glossopteris é pteridosperma. Como é que eu vou memorizar isso? Porque um bom botânico, um bom paleobotânico cá entre nós. Esse mínimo aí tem que saber. Como que vai memorizar isso? Bom, eu tenho, né, lá os meus macetes. Então, olha só, Archaeopteris, né? Archaeo de coisa antiga, não é? Então, se Archaeo é antigo, então vem antes, vem com pré e com pró de progimnosperma, pessoal. Então, Archaeopteris, progimnosperma, né? Pré é Archaeo, é anterior, acabou. É só vocês, ó, entenderem, fazer um macetinho aí. E Glossopteris? Glossopteris não. Glossopteris tem essa folha aí que parece uma língua, um troço mais vamos dizer, mais evoluído, né? Vamos dizer, uma lingona aí, uma folha que parece língua. Então, já é mais esperta, né? Já fala mais a linguagem fóssil. Então, é uma pteridosperma, ou seja, ela já é uma gimnosperma ali, né? Já é uma planta que tem semente, enfim. Então, amor, vai pensando, raciocinando, vai fazendo esses macetinhos que você consegue, tá? Aqui mais uma imagem, né? Olha o pólen, como é super bonito, né? Um bissacado aqui, estriado, super bonito, enfim. Bom, a Glossopteris, né? Essa planta aí, essa pteridosperma e que tem essa folha, né, em forma de folha, Glossopteris, ela é muito interessante porque ela representa aí um fóssil, né, que mostra pra gente que em algum momento os continentes estiveram juntos. Porque o pessoal encontra registro aqui na América do Sul, na África, em vários continentes, na Índia, enfim. E aí, é óbvio que uma planta não sai nadando, né, no mar. Então, isso evidencia, né, que esses continentes estavam juntos. Muito interessante, tá? Aqui uma árvore filogenética bacana para vocês, mostrando até onde aqui mais ou menos nós estudamos. Então, falamos das progimnospermas, das pteridospermas, né? E aí, obviamente, nós vamos ver aí a diversificação das outras gimnospermas, que são mais parecidas com as gimnos que a gente encontra aí até hoje. Mas como nós sabemos, as gimnospermas hoje estão num número pequeno no planeta, porque foram perdendo depois espaço, né, para as angiospermas, né? Então, assim, as primeiras plantas vasculares sem sementes, né, que nós vimos lá atrás, como Rhynia, Glaufiton e outras, né, essas plantas foram extintas e foram perdendo espaço também, né? As outras sobreviventes foram perdendo espaço para as gíminos. E as gíminos, por sua vez, vão perdendo espaço e estão perdendo espaço até hoje aí para as angiospermas. Né? As angiospermas é que dominam, né, o planeta, o mundo aí. E vocês conseguem ver essa história pelo fóssil, e conseguem entender melhor ainda quando vocês unem com a filogenia atual. Agora, vale lembrar, pessoal, que a filogenia atual, ela usa caracteres morfológicos, mas também moleculares. E no caso da paleobotânica, nós vamos ver que existem algumas discordâncias aí. Às vezes você monta uma árvore filogenética baseada em fóssil e morfologia, sai uma coisa, e quando faz a filogenia baseada em molécula, está saindo outra. Tá? E aí o pessoal decide o que acha melhor, enfim, isso está dando alguns problemas. Vamos ter depois uma outra aula por aí, e aí eu falo um pouquinho disso com mais detalhes, tá? Então, essa árvore ali, eu acho que ela tá bem didática, tá? Tem aqui os números, né? Para que vocês correlacionem com esse quadro aqui do lado.
Então tá aqui uma árvore bem legal que vai mostrando pra gente as progimnospermas, pteridospermas, as gímenos, né? E aqui, né, eu botei esse quadrado preto para separar o que nós já estudamos. E as anjos aqui que só vão aparecer bem mais lá para frente, tá? Bom, vamos falar agora desse grupinho aqui, né? Vamos ver isso aqui agora no tempo geológico, tá? E aqui essa outra árvore também, que tá bem bacana, né? Correlacionando aí os grupos com o tempo geológico. Aqui uma árvore filogenética das gimnospermas atuais, então, que existem, né? Até hoje, tá aí. E a cara do Devoniano, né? Como era o Devoniano. Então, o Devoniano, ele vai ter as traqueófitas muito diversificadas, imensas, ou seja, vai ter aquelas plantas vasculares sem sementes e com sementes já surgindo aí, enfim. E aqui algumas imagens de esporos das plantas vasculares sem sementes do Devoniano e de grãos de pólen. Então, só estou passando aqui rápido para vocês, né, namorarem um pouquinho esses grãos. Olha a diversidade, né? Bom, saímos do Devoniano e vamos entrar agora no Carbonífero, do latim carbone, carvão, tá? E esse período aí, ele é muito importante porque ele é bem marcado, porque nós temos muitas ocorrências de vastas camadas de carvão, tá? Na Europa, na Ásia, na América do Norte, tá certo? E essas reservas aí de carvão foram formadas no período carbonífero, né? Que também foi definido na Inglaterra por esse, né? Por esse geólogo aqui. Então tá aqui, ó, carboníferos, tá? O carbonífero, ele é dividido em mississippiano e pensilvaniano. Eu não vou aqui, né, pedir para vocês ficarem com isso na cabeça, né? Vamos ser práticos. Carbonífero. E o intervalo do carbonífero vai de 359 até 299 milhões de anos atrás, tá? Então, assim, é um período muito importante, principalmente para a paleobotânica, por conta dessas reservas de carvão, tá? E aqui também é muito interessante porque, olha só, ocorre a diversificação de muitos insetos, tá? E isso vai ser muito importante para as plantas, né? Porque vocês sabem que o inseto vai começar a interagir nessa questão da polinização, né? Quando começa a surgir o pólen. Não exatamente agora, porque agora, né, nós temos aí gimnospermas. Gimnos, geralmente, a gente tem os grãos de pólen sendo dispersos pelo vento, né? Mais à frente, que com as angiospermas, esse papel dos animais, né, dos insetos vai ser fundamental. Mas aqui, né, já está começando o quê? Uma evolução, uma diversificação. Então, é importante, né, nós vemos isso, essa evolução aí das plantas e dos insetos, enfim, né, dos animais. Então, tá aqui, ó. O carbonífero, ele é conhecido como a idade das grandes florestas. Então, tinha essas traqueófitas, né, essas plantas vasculares sem e com sementes grandes, tá? Olha aqui, ó, olhem aí. Olha aqui, mais imagem, aquela questão que eu te falei, né, dos animais, dos insetos se diversificando também, tá? Tudo aí do carbonífero, né? Olha aí, tá? E aqui, ó, eu coloco essa imagem bem legal, por quê? Imaginem essas florestas que eu acabei de mostrar para vocês, com essas traqueófitas gigantes, né? Então, vocês imaginem aí essas florestas em ambientes pantanosos, né? Que são ambientes que propiciam, né? São ambientes que têm características redutoras, essas coisas, que têm características que permitem a preservação, a fossilização. Então, vocês imaginem aquelas florestas gigantes, essas plantas morrendo, né? Então, as suas folhas, né? Os seus galhos, os seus troncos caindo em pântanos, né?
E depois isso sendo coberto por sedimentos trazidos pelo vento, pela própria água, que vão sendo depositados ali. Tá? E vão cobrindo essas estruturas dessas plantas. Vai havendo ali um aumento de pressão e temperatura e elementos vão sendo o quê? Volatizados. Hidrogênio dessa matéria orgânica vai saindo, oxigênio e nitrogênio. Que matéria orgânica? Dos restos dessas plantas, né? Então, folhas, galhos, enfim, caem. Essas estruturas são ricas em celulose, em lignina, né? E esses compostos têm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. O oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio vão sendo volatizados, vão saindo com o aumento da pressão e da temperatura dos sedimentos que vão cobrindo essas estruturas e vai havendo ali um aumento da concentração de carbono, que, por sua vez, em alta concentração, vai formar o que nós conhecemos como carvão. Então, tá aqui, ó, nós temos a turfa, por exemplo, que vai ter cerca de 55% de carbono, a lignita, que vai ter 60%, e o antracito, que vai ter cerca de 95% de carbono, tá? Então, quanto mais carbono concentrado, mais rico é esse carvão, mais energético, né? Vamos dizer assim. Então, tá aqui, ó, essas partes, né, caindo, tá vendo? Sendo depositadas, cobertas por sedimento, aumento de pressão, temperatura, volatização, né? Isso vai aumentando a concentração de carbono, que por sua vez vai favorecer a formação de carvão, tá? O aumento na concentração de carbono faz com que aumente a formação aí de carvão, né? Isso nós podemos chamar de encarbonizações, né? Por enriquecimento relativo em carbono, resultante da depressão, né? Que seria essa volatização que eu falei para vocês, dos restantes elementos constituintes da matéria orgânica por processos biogeológicos, tá? E aqui uma imagem, né, mostrando a compressão, né, dos sedimentos nesse material orgânico aí, aqui, ó, formando o carvão mineral, tá certo? Bom, aqui eu boto um mapa mostrando a distribuição mundial de carvão, né? Essas áreas onde vocês veem muita concentração de carvão, no passado, né, com a tectônica de placas, aquela coisa toda, estava em posições tropicais no planeta, né? E por isso, né, aquelas florestas grandes que eu mostrei para vocês, tá? Bom, aqui algumas imagens do carbonífero, né, de grãos de esporos, né, e pólen do carbonífero, ou seja, de esporos daquelas plantas vasculares sem sementes e das vasculares com sementes já, como as progimnospermas, né, e as pteridospermas. Então, tá aqui algumas imagens para vocês namorarem aí, tá vendo? Namorem aí, muito bonito os grãos. Chegamos ao Permiano, né? Lembra aí, Permiano, que permeia entre o Paleozoico e o Mesozoico, né? O último período do Paleozoico, tá? Então, Permiano aí vem de Perm, cidade no oeste da Rússia, foi caracterizado aí por rochas com conteúdo fossilífero encontrado nos Montes Urais, próximos à cidade de Perm, foi definido aqui por esse geólogo escocês. E o Permiano vai de 299 a 252 milhões de anos atrás, tá vendo? Bom, aqui é a cara do Permiano, né? Acho que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olha aí a cara do Permiano, com essas plantas, né, grandes, novamente aí com progimnosperma, pteridospermas e outras plantas vasculares com e sem semente. Olha aí, ó, uma imagem de um fóssil do Permiano, uma conífera, olha aí, ó, tá ok? E algumas imagens dos grãos de pólen e esporos, né, também do Permiano aí para vocês namorarem, tá? Olha aqui, alguns fósseis, inclusive, encontrados no Brasil. Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui para vocês, olha aqui, ó.
né? Alguns fósseis do Permiano encontrados aqui no sul do Brasil. Olha aí, para vocês, tá? Olha aqui. Bom, então, vamos lá. Ainda estamos, né, na era paleozoica, que está no Éon Fanerozoico, e terminamos, né? Então, falamos aí de 542 até 252 milhões de anos atrás. Então, falamos na videoaula anterior do Cambriano, Ordoviciano e Siluriano, e nesta videoaula de hoje falamos do Devoniano, do Carbonífero e do Permiano, dos 3 últimos períodos do Paleozoico. E aí, quando o Paleozoico termina aí, né, no final do Permiano, ocorre uma grande extinção no planeta Terra, né? Dizimando aí cerca de 90% das espécies marinhas e 65% das espécies terrestres. Então, vocês têm que entender dessa extinção aí, por quê? Porque isso teve um grande impacto nas plantas, lógico. Tanto naquelas macroalgas, né, que foram se diversificando ao longo do Paleozoico, que eu mostrei para vocês que surgiram desde o pré-cambriano e depois foram se diversificando, né? Então, essas macroalgas com certeza foram impactadas, então isso vai ter uma grande influência na evolução e na diversificação daqueles grupos de macroalgas, feófitas, rodófitas, clorófitas, né? Porque 90% das espécies marinhas foram dizimadas, como também teve um grande impacto nas terrestres, né? Naqueles organismos fotossintetizantes que começaram a ocupar o ambiente terrestre, naqueles organismos que nós já chamamos de embriófitos, que são as plantas que filogeneticamente vocês já conhecem, né? Então, isso tudo influenciou, né? Essa grande extinção com certeza influenciou no processo de evolução, né, desses organismos aí, inclusive dos que estavam no ambiente terrestre também. Então, aqui, ó, 65 das espécies terrestres foram dizimadas. E por quê? Por que aconteceu essa grande extinção? Olha para cá, ó. Os continentes aqui, né, com a tectônica de placas, com o movimento das placas, olha aqui, ficaram unidos. A teoria mais aceita é que com a união desses continentes, formou-se, né, um continente gigante que vocês conhecem como Pangeia. E isso interferiu diretamente no clima global. Então, com esse continente aqui grande, tá vendo, Pangeia? As áreas mais interiores ficaram secas, né? A umidade do mar não conseguia chegar nessas áreas mais interiores, então houve muita seca aqui, então os organismos que não estavam muito adaptados morreram, né? Então houve aí uma seleção natural. Aqueles organismos que conseguiram superar a seca sobreviveram, os que não conseguiram morreram. E a gente inclui nisso aí as plantas. As plantas que conseguiam sobreviver em ambientes mais secos foram evoluindo, foram seguindo. Enquanto que aquelas que não conseguiam, né, morreram. Tá? E aqueles organismos, né, marinhos que viviam nos mares que foram destruídos com a união desses continentes, né, esses organismos morreram. Então, os organismos que viviam em mares que deixaram de existir por conta da aproximação dos continentes, esses daí morreram. E aí vamos incluir nisso aí microalgas, macroalgas do grupo das rodófitas, das feófitas, das clorófitas, tudo isso. Tá? Então, essa foi a grande extinção aí do Permiano. Aqui um gráfico mostrando aí essa extinção, olha aqui no Permiano para vocês, tá? E aí, vamos lá. Então, saímos do Paleozoico e vamos entrar agora na Era Mesozoica. Olha aqui, vamos entrar aqui no Mesozoico agora, que vai de 252 até 65 milhões de anos atrás. E vamos falar aqui agora do primeiro período da Era Mesozoica, que é o Triássico, que vai de 252 até 200 milhões de anos atrás. Então, tá aqui o Triássico, né, de 3, né, criado na Alemanha para definir 3 pacotes de rochas
que ocorre entre duas grandes extinções. Nós vamos ver isso. Vamos lá. Então, aqui o Triássico, como eu disse, vai de 252 a 200 milhões de anos atrás. E aqui, né, no Triássico, é aquilo. Você tinha lá o Pangeia, e aí as plantas, né, os organismos tiveram que se adaptar a esse ambiente mais seco, né? Então, por exemplo, na parte sul do Pangeia, a Glossopteris, lembra aquela planta que tinha língua, né? Que tinha folha em forma de língua, ela foi substituída por dicroidinho, né? Por quê? Porque dicroidinho tinha uma cutícula mais espessa. O que é cutícula, né? É aquela camada ali de lipídio, vamos dizer assim, de uma cera que cobre as folhas, né? E essa camada aí, né, não deixa a folha perder água em excesso. Então, quem tinha no ambiente seco uma cutícula mais espessa conseguia sobreviver melhor, tá? E aí, no caso, o Glossopteris não tinha essa camada tão espessa, dicroidinho tinha e conseguiu. Tanto Glossopteris quanto dicroidinho eram pteridospermatófitos, né? Ou seja, as primeiras plantas aí com sementes, né, que tinham folhas parecidas com as folhas de samambaia e tinham sementes, tá? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Vamos lá. Bom, aqui a imagem da Glossopteris, lembra? Foi substituída por dicroidinho aqui. Bom, e aí nesse Triássico também, outras gimnospermas começam a surgir e a se diversificar, como cicadáceas, ginkgos, né, que existem até hoje, são considerados fósseis vivos. Por que fósseis vivos? Por que cicadáceas e ginkgos são considerados fósseis vivos? Porque no passado, aí no Triássico, por exemplo, estavam fazendo sucesso, né? E depois foram perdendo espaço, existem até hoje, mas em número pequeno. Então, por isso, fóssil vivo. Fóssil vivo, a gente pode dizer que é aquele organismo que há milhões de anos atrás fazia sucesso no planeta, estava bem diversificado, espalhado em várias áreas do planeta, e que atualmente não tem mais esse sucesso do passado, né? Está restrito a pequenos números e a determinadas regiões do planeta, tá? Então tá aqui. Bom, e aqui, né, a cara de como seria aí o Triássico, repara, um ambiente meio seco, né? Enfim, né? E as pteridospermas, a gente sabe que são as primeiras gimnospermas, né? Mas com essas folhas de samambaia, mas são as primeiras gimnospermas, porque elas já têm uma semente, tá? Mas essas pteridospermas foram sendo substituídas, né? Foram dando lugar a outras gimnospermas, né? Mais derivadas, né? Com melhores adaptações. É aquilo, um ambiente seco, né? Causou ali um impacto muito grande. E aí, vamos lá, de mutação, de seleção natural, tá? Então, assim, eu escrevi essa frase aqui, ó, as pteridospermas começaram a dar lugar de gimnospermas, e aí dá uma impressão de que pteridosperma não tem nada a ver com gimnosperma. Não, pteridospermas são, inclusive, consideradas aí como as primeiras gíminos, né? Só que tinham essas folhas de samambaia, e depois foram extintas, tá? E as gimnospermas que a gente conhece hoje, né, foram mais adaptadas e, né, foram ocupando aí melhor. Aqui mais imagem desse período, né, do Triássico aí, olha aí. Né? Pensem que essas plantas começaram a viver também junto com os dinossauros, né? Os dinossauros surgem no Triássico, e vocês vão ver mais à frente que eles vão se diversificar muito no Jurássico. As pessoas acham que dinossauro surgiu no Jurássico. Não, os dinossauros surgiram no Triássico e ficaram diversificados no Jurássico. Aí o pessoal diz, a idade dos dinossauros é o Jurássico. Aí acha que eles surgiram no Jurássico. Não,
eles no Jurássico tiveram um grande desenvolvimento, tá? Uma grande diversidade, por isso que a idade deles, o pessoal diz que é o Jurássico, mas eles surgiram no Triássico, tá? O pessoal não confundiu. Mas aqui não é papo de dinossauro, não, queridos. Aqui é papo de planta, aqui é papo, né, de planta fóssil, tá? Eu tô falando dos dinossauros aqui por quê? Porque existem vários trabalhos aí que envolvem paleobotânica com dinossauro. O pessoal acha dente e acha lá resquício de plantas no dente desses dinossauros. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos dinossauros eram herbívoros, tá? E não carnívoros, como a grande maioria das pessoas pensam. Então, por isso que quando a gente fala de paleobotânica, é importante falar também dos dinossauros, tá? Então, aqui nós temos algumas imagens de pólens, né, do Triássico, tá? Bissacados aqui. Esses sacos ajudavam os pólens, né, a serem dispersos pelo vento, tá? Mais imagens aqui, ó, tanto de pólen quanto de esporos, né? Porque o pessoal agora que está falando aí de gimnospermas, né, de pteridosperma, esquece que ainda existiam as plantas vasculares sem sementes. As plantas vasculares sem sementes continuaram, né, se diversificando não com a velocidade anterior, porque agora elas, né, competiam por nicho com as plantas que já tinham semente, mas elas estavam lá, né? Estão, inclusive, até hoje, tanto as plantas vasculares sem sementes, quanto as avasculares também, né? E aí nós temos aqui o registro fóssil disso, né? Os grãos de esporos, os esporos, os grãos de pólen, tá? Tá aí. Bom, vamos agora sair do Triássico e vamos para o Jurássico, né? Que vai de 200 a 146 milhões de anos atrás. Tá ali, Jurássico de Jura, cadeia de montanhas entre o sudoeste da França e a Suíça, montanhas Juras, né? Que está aqui na extensão dos Alpes suíços e do leste da França, onde eles encontraram as rochas com os fósseis que representam, né, esse período aí. Vamos lá. O Jurássico, como eu disse, vai de 200 a 146 milhões de anos atrás, tá? E todo mundo sabe aí que Jurássico é a idade dos dinossauros, como eu já falei, porque eles estavam muito eles estavam muito diversificados, muitas espécies de dinossauros, né? E aqui as plantas, mas como eu disse, isso aqui é papo de planta fóssil, não de bicho fóssil. Então aqui, nesse período jurássico, nós tínhamos um domínio das gimnospermas. As gimnospermas aí estavam mandando, né? Mandando no ambiente, olha aí, ó. Né? E como vocês sabem, muitos dinossauros se alimentavam dessas gimnospermas. Tá, aqui imagens de grãos, né? Tanto o esporo quanto o pólen do Jurássico para vocês, tá? Tá aí as imagens, ok? Bom, saímos do Jurássico, vamos para o Cretáceo, pessoal, que vai de 146 a 65 milhões de anos atrás. Então, tá aqui o Cretáceo, né, do latim creta, que significa o quê? Chalque, calcário, né? Então, é um período assim que nós vamos ver claramente nas rochas uma concentração muito grande de calcário. Tá lá, ó, seu nome se deve às rochas calcárias encontradas principalmente na Europa que datam dessa época. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui seria a Crê, né, que é uma rocha branca semelhante ao giz, muito característica do Cretáceo, tá? E que muitos acreditavam no passado que algumas dessas rochas eram formadas por restos de animais microscópicos chamados foraminíferos. Hoje nós já sabemos que não, que são restos de uma microalga, né, que nós chamamos de cocolitoforídeo. E esses restos, essas plaquinhas dessas microalgas, nós chamamos de nanofósseis. Olha aqui, ó. Aqui nós temos essa grande formação rochosa aqui, ó, Dover na Inglaterra, né, o geomonumento White Cliff of Dover. Toda aquela formação rochosa, né, e aquela crê que eu mostrei para vocês, é formada
por essas plaquinhas aqui dessas microalgas que nós chamamos de Coccolithophoridae. Então, o Coccolithophoridae é uma microalga. Quando o Coccolithophoridae morre, ele libera essas plaquinhas aqui que nós chamamos de nanofósseis. E isso fica preservado aí durante os milhões de anos, é formado de carbonato de cálcio. Tá? Olha a paleobotânica aí, gente. Uma microalga, né, pequenininha, que tem essas plaquinhas minúsculas que nós chamamos de nanofósseis, né, formaram aí durante os milhões de anos esses depósitos calcários, né, que representam aí o Cretáceo. Gente, que coisa emocionante. Por isso que é bom estudar paleobotânica. Essa aqui sou eu, né, lá na bacia do Araripe, que é uma bacia brasileira que data do Cretáceo, né, e que tem aí esses calcários, certo? Aqui umas fotos que eu, de estudantes de lá. Deixa eu até passar mais devagar, né? Aqui é a primeira jazida de gipsita do Araripe, né? Enfim. Bom, o Cretáceo vai de 146 a 65 milhões de anos atrás. E aí, lógico, né? O Cretáceo tem aí uma diversidade não só de plantas, né? Mas de vários animais, né? 2 dinossauros também. Só que o Cretáceo tem uma coisa muito especial. Olhem para essa foto, antes de eu apontar, o que vocês veem de muito interessante e diferente nessa foto aqui. Pensando em planta, lógico, não vai pensar em bicho. Bom, acredito que vocês tenham visto essa flor aqui, né? Inclusive com polinizador. No Cretáceo, pessoal, vão surgir as angiospermas, né? As plantas que têm semente, e essa semente é protegida por um fruto. As plantas com semente, com frutos, com flores coloridas, né? Que têm atrativos para polinizadores, né? Lembra que eu falei lá dos insetos lá atrás? Olha só o que os milhões de anos, né, a evolução foi fazendo até chegar a isso aqui, né? Então aqui, ó, mais imagem, olha aqui as flores, né? Quando a gente encontra essas imagens que fazem reconstrução do Cretáceo, a gente vai sempre encontrar flores, né? Olha aí, ó, aqui, ó, início do Cretáceo, final do Cretáceo, ó, reparem que tá bem mais colorido, né? Com essas flores vermelhas aqui. E aqui, de novo, a nossa árvore filogenética, só que agora, ó, focando nas angiospermas. Então, nós já estudamos isso tudo aqui para trás, já falando dos fósseis desse pessoal todo aqui. Agora estamos falando das angiospermas, né? E aqui, uma árvore filogenética mais detalhada das angiospermas, mostrando aqui as gímenas, né, como um grupo irmão, né, e aqui as angiospermas mais basais, tá? As primeiras aí, as mais basais, que começaram a surgir ali no Cretáceo, tá? Pelo menos de acordo com o registro fossilífero, né? E aí depois a gente vai falar mais à frente sobre essas discussões. Então, aqui eu mostro para vocês um fóssil, por exemplo, de Arqueofruto. Esse Arqueofrutos tem uma discussão, né? Essa planta, ela foi encontrada em alguns lugares no mundo, na China, né? Acho que nos Estados Unidos também, se eu não me engano, na Europa, mas eu lembro bem da China, tá? Pode ser até que eu esteja equivocado dos outros lugares, mas da China sim. Então, essa planta aqui foi encontrada em depósitos do Cretáceo da China, mas teve uma discussão de repente, ela já ser do Jurássico. Estavam tendo dificuldade para datar. Mas, assim, devido à complexidade dessas plantas fósseis que aparecem no Cretáceo, devido à complexidade delas, muitos acreditam que as angiospermas tenham surgido antes do Cretáceo, tá? Eles acreditam por conta dessa complexidade. Porém, o fóssil, né, ainda não foi achado, enfim. Mas eles acreditam que vão achar isso, né? O fato de não ter encontrado fóssil não significa que não existiu antes, né? Significa que você não tem a evidência. E de acordo com a filogenia molecular,
parece que as angiospermas já são levadas mais para trás do que o Cretáceo. Outras evidências também de angiospermas no Cretáceo, do surgimento do tecido no Cretáceo, são registros de grãos de pólen mesmo, né? Com estrutura de parede característica de estrutura de parede de pólen de angiosperma, né? Enfim. E aqui, inclusive, ó, eu mostro para vocês um artigo, né? Se bem antigo, né, e tal. Está aqui falando sobre essa questão de grãos de pólen preservados, tá? Enfim. E aqui algumas imagens de fósseis de angiospermas para vocês. Fósseis de flores, tá vendo? De fruto, de tudo isso, ó. Tá vendo? Olha aqui, tá? E aqui algumas imagens de grãos de pólen, enfim, né? E de outras estruturas também encontradas no Cretáceo, tá? Olha aí, ó. Olha, esses grãos aqui de pólen são muito característicos do Cretáceo, né? Os elaterosporites, os elaterospicites, enfim, tá? Esses grãos elaterados. Chega no final do Cretáceo, parece que cai aqui, né, um meteoro. Esse meteoro, quando colide, né, levanta uma nuvem de poeira que escurece o planeta, né, e não deixa a luz do sol entrar, né? A luz do sol não entra, as plantas têm dificuldade de fazer fotossíntese e, como eu disse para vocês, a maior parte dos dinossauros eram herbívoros, então não tinha alimento para eles, eles morreram, tá? Então, assim, quando chega no Cretáceo também vai ocorrer uma grande extinção de diversos organismos, né? Principalmente aí dos dinossauros. Existe também uma outra teoria de que, por exemplo, os dinossauros foram extintos não só por conta dessa situação que eu expliquei para vocês, mas também porque pequenos mamíferos que já existiam comiam os ovos de dinossauros. Também existe isso. Mas, enfim, eu quero mostrar para vocês aqui o grande impacto dessa história de um meteoro que caiu na Península de Yucatán, né, que levantou essa poeira aí e que impediu a ocorrência de fotossíntese. O impacto disso para as plantas, né? Vocês imaginem plantas sem conseguir fazer fotossíntese. Então, quantas espécies, quantos grupos morreram e foram extintos? O impacto disso na evolução das plantas, principalmente aí das angiospermas, que é o grupo que faz sucesso até hoje, né? Esse impacto pode ter ajudado mais no desenvolvimento das angiospermas posteriormente, né? E ter tirado aí a vida de muitas dímenos, né? E de muitas outras plantas avasculares sem sementes, enfim. E aqui uma imagem também do Cretáceo, né, de como estaria a distribuição dos continentes. Reparem que aqui no Cretáceo, aquela Pangeia, né, que foi responsável, né, pela extinção do Permiano, né, no final do Permiano, entre o Paleozoico e o Mesozoico, né. Repare que aquela Pangeia não existe mais aqui no Cretáceo. Os continentes já começaram a se separar e a tomar uma configuração um pouco parecida com a atual, tá? E aí isso com certeza teve um grande impacto no clima e com certeza teve um grande impacto nas plantas. Lembre-se sempre que a planta é o espelho do clima. Você, pela vegetação, consegue saber o clima. Então, por isso que o estudo da paleobotânica, desses fósseis de plantas, é muito importante, porque nos ajuda a entender como era o clima no passado e, consequentemente, a fazer inferências desses movimentos das placas tectônicas, né? Enfim, eu dei até um exemplo também de algumas plantas, né, que mostraram para a gente essa questão dos continentes estarem unidos, né, ou separados. Então, planta reflete muita coisa. O estudo dos fósseis de planta vai nos dizer muitas coisas com relação ao clima, porque elas são o espelho do clima, com relação ao movimento de placas tectônicas também, tudo isso, tá? Bom, e aí então, né, estudamos
Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Entramos no Cenozoico, que são os últimos... Desculpa. Entramos no Cenozoico, que corresponde aí aos últimos 65 milhões de anos, né? Vai de 65 milhões de anos atrás até o atual. Chegamos ao Terciário, que vai de 65 a 2,6 milhões de anos atrás. Muita gente aí vai falar, nem se usa mais Terciário, não sei o que lá. Não, eu vou usar aqui porque é mais didático, é mais prático, e vamos lá. Então, temos aqui o Terciário, tá certo? Quando chega o Terciário, nós temos muitos nichos vagos. Por quê? Houve aquela situação lá no final do Cretáceo, né, com a queda desse meteoro aí, enfim, né, que gerou a morte, a extinção de diversos organismos, de diversas plantas. Então, muitos nichos ficaram vagos. E aí, né, várias novas plantas e organismos foram se proliferando, foram tomando esses nichos, foram evoluindo. E no Terciário surgem, então, as gramíneas. Né? Gramínea, que é tão famoso aí no mundo da botânica, né? Que são plantas que estão ocupando aí qualquer lugar, tem uma ótima adaptação, né? Aceita qualquer coisa, qualquer ambiente, está aí. Surgem as gramíneas no Terciário, né? Clima ameno, elas proliferaram. E aí eu acho que é interessante dizer para vocês também, apesar disso aqui ser um vídeo voltado para a botânica, né? Que os mamíferos começam também a se destacar aqui. Né? Porque lá no Cretáceo, né, lá no Mesozoico, vamos dizer assim, os mamíferos não estavam tendo tanto sucesso porque os dinossauros os predavam. Só os pequenos mamíferos que conseguiam viver escondidos faziam sucesso. Né? Mas depois que os dinossauros morreram, né, e as mutações, as seleções naturais foram ocorrendo, enfim, aí vão começar a surgir, a se diversificar os mamíferos de grande porte, tá bom? Aí vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver com planta, né? Como você disse, o vídeo é de planta, agora já vem com esse papo de bicho, então. Que aí, ó, com o aparecimento de gramínea, né? E com a diversificação dos mamíferos e aumento de porte desses mamíferos, vão vir aí os ruminantes. Então, vocês vão ver que toda a evolução aí de gramínea e ruminante, né? Toda essa evolução é paralela, tá? Gramínea, ruminante, né? Os organismos que comem gramas e tal, isso tudo aí tá no registro paleontológico, foi tudo muito paralelo, tá? Aqui uma imagem, né? Do terciário, entrando no quaternário também. Aqui algumas imagens dos grãos de pólen, né? E os pólenes também preservados, né? Principalmente grãos de pólen nesse período, no terciário, tá? E aí chegamos ao quaternário, que é o atual, né? De 2,6 milhões de anos atrás até o atual. Né? E o quaternário, né, ele é dividido ali em Pleistoceno, em Pleistoceno e Holoceno, e o pessoal considera o Holoceno a partir de 11 mil anos, até hoje, que é quando o homem começa a transformar bastante o ambiente, a impactar o ambiente. Tá? Então, acho legal vocês saberem isso com relação ao quaternário, que ele é dividido em Pleistoceno e Holoceno, e que o Holoceno é o que está mais... É o que nós estamos, né? É os últimos 11 mil anos, tá? E aí o quaternário é tudo que vocês veem aí o atual, em termos de planta, tá? E aqui eu faço um resumão de toda essa evolução das plantas, né? E relacionando os grupos de plantas com extinções. Eu falei para vocês de algumas extinções aí, destaquei mais, mas não falei de todas, tá? Então, existem aí 5 grandes extinções durante o tempo geológico, né? E aí eu coloquei aqui os períodos, né? Então, no final do Ordoviciano, há cerca de 444 milhões de anos atrás, teve uma, e aí isso interferiu ali, né, na diversificação, na evolução das plantas avasculares sem sementes, né? Depois, chegando no Devoniano, tem outra, né? Entre o Devoniano e o Carbonífero, 359 milhões de anos atrás, e aí isso vai interferir também na evolução e diversificação das plantas vasculares sem sementes, nas progimnospermas e nas pteridospermas.
Depois temos aqui o Permiano, né? Entre o Permiano e o Triássico, ali 252 milhões de anos atrás, mais ou menos. E aí vai interferir nas evolução e diversificação das progimnospermas, das pteridospermas e das gimnospermas no geral. Depois tem outra aqui no final do Triássico para o Jurássico, há 200 milhões de anos atrás, mais ou menos. Isso vai interferir também na evolução e na diversificação de gimnospermas no geral. E chega no final do Cretáceo, né, para o Terciário, cerca de 65 milhões de anos atrás, né, a grande extinção ali vai interferir, né, na evolução e na diversificação das angiospermas, tá? Esse outro mapa aqui é interessante, ele é da minha tese, né, eu usei na minha tese, e aqui a gente pode usar ele, apesar dele ter sido feito para Anemiácea, que é uma planta vascular sem semente, né, aqui eu mostro, né, como que essas plantas vão se diversificando ao longo do tempo geológico e depois elas sofrem uma diminuição. Então, olha só, nessa diversificação, olha aqui. Aqui surgem as anemiáceas. Vamos pensar em anemiácea como plantas vasculares sem semente de maneira geral. Então, as plantas vasculares sem semente no geral vão se destacando aqui no Mesojurássico, aí depois também vão se espalhando mais, vão se espalhando no Cretáceo, né? Quando vai chegando aqui pelo Paleógeno e Neógeno, vai havendo uma diminuição dessas plantas vasculares sem sementes até chegar ao presente, né? Que a gente sabe que é um número reduzido aí das plantas vasculares sem sementes. Essa diminuição claramente ocorre devido ao surgimento das gimnospermas e das angiospermas, tá? E aqui, resumindo tudo que nós falamos, olha aí, ó. Né? Nós tivemos esse longo tempo geológico, né, do Adiano ao Proterozoico sem quase nada, né? Uma evolução lenta, devagar, né? Quase nada, e depois, quando chega nos últimos 542 milhões de anos atrás, uma grande evolução e diversificação. Né? Pensem tanto nas plantas quanto nos animais aqui nesse caso. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Quero agradecer aqui com carinho a professora Bianca Ortiz, que me fez o convite para ministrar essas videoaulas, né, com essa temática de onde vieram as plantas. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa ideia para vocês de onde vieram as plantas, né? E aguardo aí outros convites, né? Outras oportunidades para falar um pouquinho para vocês mais sobre a paleobotânica, sobre a paleopaleontologia, sobre a vida das plantas no passado. Ó, um grande beijo para todo mundo e mais uma vez muito obrigada. Tchauzinho.